Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. Hoje nosso convidado é Lauro Henrique Alves Pinto. Seu Lauro, a gente estava falando assim do senhor, assim, do seu dia a dia. O senhor mora sozinho, né? O senhor falou, o senhor cozinha, o senhor lava, passa, faz geleia, lê, toca piano, e sempre com essa elegância. Que essa medalha é essa que o senhor está aí no peito? Essa medalha, isso aqui é para mim uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu, de repente, posto em silêncio, eu era perito do Ministério da Cultura na apreciação dos projetos da Lei Rouanet, e recebo um convite vindo da França para receber uma comenda, a segunda da Academia Francesa de Artes, Ciências e Letras. Ela funciona assim como a grande condecoração, vamos dizer assim, que se dá no mundo às pessoas que estão ligadas à arte, à cultura em geral, né? Então, eu fiquei muito lisonjeado, disse que aceitava, e eles me submeteram a uma sabatina, que incluía uma ficha corrida, uma folha corrida policial. Se eu tivesse alguma entrada na polícia, alguma coisa, não podia ser aceito. Engraçado, né? É igualzinho o que acontece lá em Brasília, né? Então, previamente tive que apresentar aquela certidão negativa. E fui para lá. E nessa ocasião, a minha esposa chamava-se Sônia Madruga e já era uma artista importante no campo das artes plásticas, como pintora, como aquarelista. E ela é um dos grandes nomes brasileiros que honra o Brasil, fora do Brasil. Já expôs uma infinidade de vezes nos Estados Unidos e na França, na Itália, na Grécia, no Líbano, e tem uma exposição e ela foi também convidada no mesmo dia não, na mesma época, também para ganhar uma medalha lá, uma rosa medalha de prata na Academia. E isso é patrocinado pelo presidente francês, que é quem assim, presta homenagem em nome da nação às pessoas. Isso é feito no mundo inteiro. Então, há várias pessoas. Naquele ano foram 6 pessoas brasileiras. Era um escultor de Minas Gerais, 4 pintores de vários lugares, e eu, como escritor. Porque, como eu tenho a gravadora há 36 anos e eu sempre que escrevo os textos dos discos, como você poderá ver, e tem trabalhos também publicados assim, ocasionalmente, em revistas e coisas. É que o senhor tem a firma, né, seu Lauro? É a Larte, né? Isso, a Larte exatamente. Produções. Eu nem mostrei aqui, a gente tem assim um portfólio aqui enorme de todos os trabalhos de produção da empresa do seu Lauro, né? Sempre com produtor, obras de arte aqui na são capa, os você folders, pode observar. Né? Aqui é o Arthur Moreira Lima, que foi seu sócio, né? Toda uma história de trabalho dele, dessa empresa, que ainda está ativa, né? Que o senhor falou, a Larte, né? Isso. Senhor Lauro, o senhor, quando mais jovem, né? O senhor frequentou Friburgo, ali no camping de Muri, lá no Debossan, e também o camping do Caledônia, não é isso? Exatamente. E o senhor teria feito aquela trilha que liga um camping ao outro? Eu fiz. Era muito divertido fazer aquilo ali. Aquilo ali é um espaço muito bom. Ele sabe o que é, Janaína? Nós temos aquela ligação que a gente sempre fala, de ligar o Debossan ao Cônego. Né? Segundo os estudiosos, hoje nós temos uma distância apenas de 600 a 800 metros que faltam para estar ligado o Cônego ao Debossan. E nesses 2 espaços, tanto no Debossan, tinha aquele camping lá no finalzinho, não é isso? É isso mesmo. E o outro do Caledônia, que é onde foi o Parque Juarez Fraté, aqui no Caledônia.
que seria, como o senhor falou, que o senhor fez trilhas ali, e é um espaço e que a gente tem que aproveitar para o turismo e aproveitar essa época Deve boa. ser bonito, né? Não, o é um caminho. espaço muito lindo. Mas você pode ir de carro ou só a pé? Não, já pode, entende? Tá. Com certa dificuldade. Mas há um projeto de se aquilo ser ligado oficialmente, né? Seria muito... E o senhor conheceu, então, essa época, Conheci. né? Eu fiz aquela trilha umas 3 vezes, mais ou menos. E eu acampava muito. Naquela época, eu adorava caçar borboleta, porque como professor de ciências que eu era, isso era muito divertido. As minhas filhas gostavam também, acompanhavam. Hoje em dia ninguém caça borboleta, até porque não há mais. Acho que havia, já foram caçadas. E se você for lá em casa, você vai ver as paredes com lindas borboletas caçadas por mim. Um costume, né? Quem foi um grande colecionador de borboleta foi o Júlio Zarpe, né? O Arpe. É isso. Ele era um grande colecionador. Eu acho que até a coleção dele foi doada. Acho que para fora do Brasil, se eu não me engano. Ele doou para o museu fora do Brasil. E com estudo, né? Que ele, além de ele fazer, ele fazia o estudo. Né? A catalogação foi muito importante. Foi muito importante. No memorial lá do Colégio Anchieta é interessante. Lá também tem vários insetos, não só borboleta, mas insetos. Mas era uma prática na época, né? Das pessoas caçarem insetos, borboletas, colecionarem. Mas tinha também, como o Juca falou. Um grande biólogo que foi do Anchieta, que foi o neto do Marechal Rondon, o padre Emanuel Cândido Rondon do Amarante. Ele foi um dos mais brilhantes professores de biologia, certo? E ele, então, sempre manteve um laboratório no Colégio Anchieta, certo? E não um laboratório nem assim estático, não. Era um laboratório onde você chegava e tudo estava funcionando. Todos os setores, Janaína, todos eles, tanto o laboratório de física do padre Ruffier, o laboratório de biologia do padre Amarante e o outro também do padre Colbert, que era de química, os laboratórios no Colégio Anchieta, na década de 60, todos eles estavam em funcionamento. Você chegava, alguma coisa estava acontecendo. Hoje estão no memorial. Eu me lembro até, num detalhe, no dia que o homem chegou à Lua, né, para aquela primeira chegada do homem à Lua, o padre Ruffier reuniu os alunos e começou a fazer as medidas, terra, lua, etc., velocidades, etc., explicando e com os detalhes interessantes. Os dados que eles tinham, os jornais já estavam publicando, feitos ali no próprio laboratório. E então essa parte que o senhor está falando, essa área ali de ligação dos campos, é uma área, como a Janaína estava falando, maravilhosa e que nós tínhamos que explorar turisticamente. Então, eu realmente fiz essa trilha umas 2 ou 3 vezes. E era cansativa, né, para ir a pé, porque era uma trilha fechada. Então, em alguns lugares, ela se abria, mas por pouco uso que se fazia. Eu ia com as minhas filhas e sempre com um amigo meu que também ia. Então, eu acampei muito no Brasil, né? Seu Lauro, o senhor frequentou Friburgo assim, desde a década de 60, né? Até os tempos atuais. Como é que o senhor vê essa diferença? Assim, a gente já está assim, no finalzinho do programa. Eu queria, assim, para a gente concluir, como é que o senhor vê assim, essa diferença dessa velha Nova Friburgo que o senhor frequentou e os tempos atuais, né? Olha, eu vejo Friburgo hoje com olhos talvez um pouco diferentes da maioria das pessoas que circulam por aqui. Porque eu tive esse prazer de frequentar Friburgo na época que eu ia para os clubes, eu frequentava o Clube de 50, frequentava o xadrez, né? Tive um bloco que desfilava aqui no Carnaval e ganhei um prêmio uma ocasião. Fui jurado de escola de samba no Carnaval uma vez aqui. Então, conheci pessoas como o Dr. Heródoto, por exemplo, que foi que é um patrimônio, né, da cidade, que faleceu agora há dias. Em suma,
olhando sobre esse aspecto e olhando sobre a minha visão de hoje, né, eu posso dizer o seguinte: Friburgo, ela mudou num aspecto, mas não mudou na essência, compreendeu? Eu consigo ver hoje, eu passar na rua e as pessoas dizem, boa tarde, entendeu? Eu botar um pé na calçada e o carro parar, ou então eu sair daqui às 3h30 da manhã para pegar o ônibus das 4 lá na Rodoviária Sul, entrar no ônibus, eu, um motorista e mais uma pessoa ou duas, e o sinal fechar no Alberto Brown, e o motorista parar e ficar esperando 1 minuto enquanto o sinal está fechado. Eu fico esperando, olhando para ver se passa uma pessoa, se passa um cachorro, um gato, uma barata, uma alma do outro mundo, o que é que está passando ali, prendendo aquela pessoa, aquele motorista, naquele sinal, respeitosamente parada, esperando o sinal verde abrir. Entende? Então, isto é uma cultura da coisa. As pessoas não sabem hoje a diferença entre cultura e arte. Acham que tudo é a mesma coisa. E acham que você tem que fazer a coisa invertida, né? A cultura nasce quando você está dentro de uma família. A família é a base da cultura. A cultura é aquilo que você consegue fazer dentro daquele ambiente, que você tem um pensamento, o outro tem outro, então você forma a cultura ali. Se você evoluir, você daqui a pouco você tem a sua família, a família do seu marido, da sua mulher, agregando e formando uma cultura maior. E essa cultura se amplia com os vizinhos e depois com o ambiente escolar, depois com o trabalho, ela vai se ampliando. A cultura não é uma coisa que você diz, não, nós precisamos fazer cultura. Você não faz a cultura, ela nasce, ela é uma coisa espontânea. E ela não é um objeto, não é um fato, não é uma coisa que você cria e que compra na farmácia ou na papelaria. Compreendeu? O que difere completamente da arte, que é a palavra italiana que foi criada na Toscana para designar aquele número, aquela quantidade de pessoas, como nós temos aqui as costureiras, não é? Uhum. Aquelas formam aquela guilda, como eles falavam lá na Itália. A guilda reunia todas as costureiras e aquelas costureiras, se nós estivéssemos na Toscana hoje, montariam um conjunto em que dentro daquela guilda você tivesse a arte. A arte era o quê? Era aquela pessoa que sabia fazer um objeto como esse aqui, tão perfeito e tão bonito, que ela podia ganhar o nome de artista. Ele só era artista se ele conseguisse fazer aquilo com perfeição. Não era o camarada que fazia de qualquer jeito. Esse não era artista. Então, a arte era isso. E arte, no final, era o conjunto dos artistas. E as pessoas hoje confundem as coisas, fazem justamente o contrário, acham que você tem que impor alguma coisa adiante. Então, esta me parece uma visão que eu tenho da cidade, em que as pessoas ainda têm a arte de serem gentis, de se cumprimentarem na calçada, de pararem para ver uma criança, como eu faço e como eu vejo outras pessoas fazerem, olha que lindo e tal. De botar o pé na calçada e o carro não passar em cima do sapato, como acontece no Rio de Janeiro hoje. Você fica assustado até de atravessar um sinal. O senhor mesmo que esteja, ainda tem essa gentileza, tem essa gentileza, essa cordialidade. Isso, de cordialidade. Por outro lado, você tem aquela coisa que é natural na província, como uma cidade pequena, ela se fecha em si como uma ostra. Ela é muito fechada, quer dizer, ela te trata muito bem, compreendeu? Mas não convida para visitar a casa dela, né? É normal as pessoas fazerem isso aqui. Elas te tratam muito bem, no trato gentil, né? Mas não vão te convidar para ir à casa dela. O senhor está querendo ser convidado, né? Não, eu sou, entendeu? Eu sou uma pessoa muito sociável, né? Sou, os lugares todos, eles me convidam. O senhor vai em concerto, teatro, tudo, o senhor Lauro está sempre lá. Eu estou sempre lá. Eu vou desfilar 2 vezes, todo mundo fala, como você aguenta? Eu digo, aguentando, faço a minha ginástica também, então eu estou sempre bem disposto para isso. Qual o conselho que o senhor dá, assim, que o senhor tem assim, o senhor tem uma maneira assim alegre de viver, né? Joie de vivre, né? Como dizem os franceses, né? Isso daí essa coisa do sorriso, né? Que o senhor até mencionou isso. Isso é importante para o seu dia a dia, né, senhor Lauro? É fundamental. Eu me dou muito bem comigo.
Quer dizer, eu sou uma ótima companhia para mim mesmo. Portanto, não é sério, a gente parece que está brincando, mas eu tenho o prazer de conversar comigo em voz alta. Isso é uma delícia, porque eu conto piadas para mim mesmo, eu conto histórias, eu sorrio para mim mesmo. Isso faz bem, né? Olha, isso, fazendo o métier da casa, por que eu vou reclamar que eu tenho que limpar o chão, ajoelhado no chão? Eu não preciso reclamar disso. Isso faz parte da minha existência, compreendeu? Então, enquanto eu não tiver condições econômicas de contratar alguém que faça, né, eu vou fazendo. Então, tem que dividir o tempo para dar para tudo. Mas o que importa é o seguinte... E o senhor também tem uma conta no Facebook, né? Tenho. Ele é atualizado, uma conta no Facebook, interage, né? Eu interajo com as pessoas e tudo. Eu acho o seguinte, que o que está faltando aqui na cidade? Está faltando, talvez seja uma interação mais completa, maior, entre esses vários atores que nós temos na cidade. Porque todas as coisas que eu pretendi fazer aqui, que eu já apresentei a todas as pessoas, ao prefeito várias vezes também, acontece o seguinte, tem sempre alguém que está do lado, ou o próprio interlocutor, ele diz assim para você, olha, mas eu acho isso muito difícil, sabe? Por quê? Porque aqui, você conseguir isso, aí porque você vai enfrentar esse problema, porque acontece não sei o quê. Então, ele te apresenta um rol de 35 coisas que são negativas para aquilo. Que coisa. E eu fico sorrindo. E logo para o senhor, né? Logo que é uma pessoa proativa, né? Aí eu digo, Mário, esquece isso tudo. Eu sou um planejador estratégico. Então, a pergunta única que eu faço, quando eu vejo um projeto que eu considero assim, muito atraente, muito possível e factível, a pergunta única que eu faço é a que eu te dou de presente agora. O que é que eu tenho que fazer para isso dar certo? Porque o problema, eu não preciso estar fazendo um rol dele, reunir uma comissão para discutir os problemas. Eles vão aparecer querendo eu não. Compreendeu? Eu vou fazer aquilo, mas se chover? Pergunta clássica. Caramba, e se chover no dia? O que é que a gente faz? Compreende? Então, se você vai se martirizar antecipadamente, pode ter certeza que aquilo não vai dar certo. Pode ter certeza que não vai dar certo. Então, a pergunta é diferente. O planejador estratégico, ele pensa, não é que ele não vai pensar no problema. Ele pensa em vários cenários, né? Isso você tem que pensar. Mas aquilo tem que ser que nem o general Diógenes lá na colina lá de Atenas. Ele olha aquela coisa, na véspera, na antevéspera, 2 dias antes, em cima do morro, tudo vazio, aqui no teatro de operações, e ele tem a visão antecipada no olho dele de tudo que vai acontecer. Ele sabe onde é que vai entrar a cavalaria, onde é que o elefante vai passar, a que hora vai passar. E os generais estão todos lá embaixo, tomando suco e tal, né? Quando ele desce lá de cima, ele já tem a batalha dele toda completa. E o senhor tem essa coisa da organização mental militar por conta de influência do seu pai, né? Isso, exato. Ele, para mim, é um ídolo. É uma pessoa que me aparece. Quando eu tenho um problema, eu sonho com ele. Ele me diz o que é para fazer. Pai e avô, né? Pois é. Pai avô também militar, né? Avô também militar. Então... E o senhor pegou essa disciplina. O senhor, né, seu Lauro, o senhor vem de um ambiente mesmo de... A gente viu aí de cultura, né, de muita música, né? E o senhor foi casado com uma artista plástica. Enfim, seu Lauro, infelizmente nosso tempo esgotou, né? Fica para outro dia para completar. Não, com certeza o senhor vai voltar aqui. E quando o senhor voltar, você vai trazer aquela geleinha que o senhor falou que faz. Tá bem, tá legal. O que é que você prefere? Tá bom? Acabei de fazer uma geleia de jaca. Vou fazer graviola agora. Ai, que beleza. Isso mesmo, tá? Continua com esse espírito assim maravilhoso. O senhor é um exemplo aqui para os jovens e também para as pessoas assim mais idosas, né? De entrevista. Um exemplo de vida. Mas só vai voltar mesmo. Mas só vai voltar mesmo, tá, seu Lauro? Com toda certeza. Tá certo. Prazer enorme. Tá, muito obrigada a todos que ficaram conosco até esse momento, ouvindo as histórias incríveis de Lauro Henrique Alves Pinto, da Velha Nova Friburgo.